eu sou a Mel e esse é o Melina Tarô. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui para o canal de tarô do YouTube. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu já te convido a se inscrever no canal, a dar um curtir, dar um like, a ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu posto semanalmente por aqui e compartilhe com os seus amigos também para eles receberem mensagens dos oráculos. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque eu não vou tirar carta para vocês, mas eu vou contar um pouco da minha história com o tarô. Eu recebi algumas mensagens pedindo para eu fazer esse tipo de vídeo, porque assim também é uma forma da gente se conhecer melhor. E tudo começou em 2007. Quer dizer, na verdade, eu preciso falar que quando eu tinha 16 anos, eu descobri que na cidade vizinha da minha tinha uma escola de magia. Era uma universidade holística, onde existiam cursos de magia, de bruxaria, de terapias alternativas, de todo tipo de coisa que envolvesse um universo mágico e místico. Não demorou muito para eu me apaixonar e querer frequentar o lugar, né? Eu lembro que era uma lojinha de produtos esotéricos na frente, onde se vendia varinhas, tarôs, cristais. Depois tinha uma bruxoteca, todos os livros de magia que você podia imaginar. Em 2007, eu estava procurando emprego, alguém da escola ficou sabendo e me chamaram para uma vaga de recepcionista lá da escola. Eu aceitei toda feliz, né? Nesse tempo eu já estava super envolvida nesse universo mágico, lendo tudo quanto é tipo de livro, de autor. Comecei com Paulo Coelho, depois eu conheci Scott Cunningham, um autor foi passando para o outro. E inclusive esse é o estilo literário que eu mais gosto de ler até hoje. Eu tenho até um IGTV que eu mostro os meus livros preferidos de magia. Então, se você quiser ver, é só ir lá no meu Instagram. Aí eu tava trabalhando na escola e um dia eu tava arrumando os livros da bruxoteca. E eu encontrei um livro que falava sobre o oráculo de Delfos. Não demorou muito para eu começar a me interessar pelos oráculos. Um dia ia ter uma aula de quirologia na escola. Quirologia é a leitura das linhas das mãos, com uma quiróloga muito querida por mim até hoje, chamada Célia Siqueira, e eu comentei com ela sobre a minha vontade de aprender os oráculos. Ela pegou as minhas mãos e disse que ler oráculos estava no meu destino e que isso ia mudar minha vida completamente e que eu ia ajudar muitas pessoas. Disse para eu começar com o baralho cigano e que depois os outros oráculos, como tarô e etc., eles viriam naturalmente. E foi o que eu fiz. Eu comprei um baralho cigano. Esse baralho, ele me acompanhou por mais de 10 anos. Somente ele. Eu não tinha essas coisas de ter muitos baralhos, muitos decks. Aí eu comecei a estudar sozinha. E eu falo sozinha, entre aspas, porque lá na escola tinha uma taróloga chamada Morgana, que era uma bela senhora alemã, bem bruxona mesmo, e ela praticamente me iniciou nas cartas. Ela lia até tabuleiro de Ouija, tá, meu bem? Morgana fez uma apostila de baralho cigano para mim e me deu junto com uma toalha vermelha com bordas douradas que eu tenho até hoje. Ela me deu e disse: começa a ler as cartas para você. Começa a fazer perguntas simples e começa a tirar as respostas nas cartas. Na hora que você não conseguir mais tirar para você, ou seja, na hora que as respostas não fizerem mais sentido, que você não conseguir mais formular as respostas, você já está pronta para tirar a carta para as outras pessoas. E eu comecei a fazer isso. E aí, em um determinado momento, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a fazer perguntas e abrir e eu não conseguia mais responder para mim.
E aí eu percebi que eu já estava pronta para ler para as outras pessoas. Eu já estava conseguindo ler assuntos que não eram meus, histórias que não eram minhas. Quando eu parei de trabalhar na escola, um tempo depois eles me chamaram para trabalhar lá como taróloga. Eu ia 2 vezes por semana tirar cartas lá. Trabalhar 2 vezes por semana não estava me ajudando financeiramente. Então eu tive que ir atrás de outra coisa, de outros trabalhos e tudo mais. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não deveria trabalhar com as cartas, e sim usá-las para ajudar as pessoas. O que é errado, você simplesmente trabalhar, ler e não cobrar. As pessoas têm uma visão errada disso. Eu tinha essa visão muito errada de que eu não tinha que cobrar. Então eu não cobrava, mas também eu não divulgava para as pessoas que eu lia. Então só as pessoas mais próximas de mim sabiam. Eu tirava para amigos de amigos, para conhecidos de amigos, conhecidos de conhecidos. Até porque eu não tinha um espaço físico para atender. Naquela época também não existia atendimento online. Então tinha que ser presencial e eu não tinha um espaço para eu atender, e isso dificultava um pouco. Eu nunca parei de ler cartas. Nesses 13 anos, não teve, eu acredito que nenhum mês que eu fiquei sem abrir as cartas. Eu lia sempre, eu lia para muita gente. E era uma coisa que sempre me deixava muito feliz, me dava muita satisfação. Só que eu não tomava isso como profissão ainda. E por falar em profissão, a minha vida profissional ela nunca ia para frente. Era muito frustrante para mim, porque por mais que eu me dedicasse muito a um trabalho, a uma vaga de emprego, eu não conseguia me firmar em nenhum lugar. E isso me frustrava num ponto que eu não sabia mais o que fazer. Eu achava que eu nunca ia dar certo profissionalmente na vida. E um dia eu fui num terreiro de Umbanda, super chateada, justamente por causa disso, porque minha vida profissional não andava, não ia para frente. E conversando com uma entidade, ela me disse: "Nós vamos trabalhar a sua espiritualidade porque por algum motivo a sua vida espiritual e sua vida profissional caminham juntas." E vocês acreditam que na época eu não entendi o que isso quis dizer? Bom, e assim foi. Eu comecei a desenvolver minha espiritualidade, inclusive lá dentro do terreiro mesmo. E mesmo assim, eu tentava vagas de emprego, me dedicava, começava a trabalhar numa empresa, ficava super empolgada e de repente acontecia alguma coisa e não dava certo. Até que eu entrei para uma empresa, comecei a trabalhar lá super empolgada e falei: agora a coisa vai. Fiquei 1 ano mais ou menos nessa empresa, até que eu fui demitida. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi num curso. E falei: agora eu vou investir nesse curso, vou ficar top das galáxias e vou conseguir me firmar na vida. Me frustrei completamente porque o curso não era nada daquilo que eu achava que ia ser. E aí eu lembro que nessa mesma época as pessoas começaram a me procurar para tirar as cartas, para ler tarô, para fulano falou que você lê, eu queria ler, não sei o que. E eu comecei a trazer mais ainda as cartas, por mais que elas sempre tivessem sido próximas a mim, eu me vi mais envolvida com elas. Aí eu comecei a procurar decks novos na internet, porque o meu tadinho já tava, pedindo aposentadoria. E aí não mais que de repente eu já tava lendo mais assiduamente de novo para as pessoas. Até que num sonho, a minha mentora cigana falou para mim: eu tinha um pensamento muito errado sobre não querer cobrar, que era um dom sim, mas que ele tinha que ser valorizado e que o dinheiro não era uma coisa suja, como muitas pessoas pensam, e que é uma troca. Então eu dediquei muito a minha vida a essa profissão, sim, profissão, e que eu merecia receber por ela, por toda essa dedicação, por esses mais de 10 anos de estudo. E aí eu entendi, a minha vida espiritual e a minha vida profissional andam juntas.
tive a epifania, finalmente. Eu me senti como se eu tivesse descoberto a lâmpada, sabe? Comecei a ser chamada para eventos, para tirar carta em eventos. E aí eu tive a ideia de fazer o canal no YouTube. Aliás, primeiro foi o Instagram. E aí depois foi o canal no YouTube. E essa é a minha história. Tarô, baralho cigano ou qualquer tipo de oráculo é uma coisa que você nunca para de estudar. É uma profissão de muita responsabilidade, você tem que ter muita responsabilidade porque você está lidando com a vida das outras pessoas, com a história das outras pessoas, com a tomada de decisões das outras pessoas. Por mais que as cartas não decidam as coisas por você, ela te oferece os caminhos a serem decididos por você mesma. Então isso é muito sério. Isso tem que ser levado com muita seriedade, com muita ética, com muito profissionalismo. Então eu levo muito a sério o meu trabalho e eu faço com muito amor. E eu acho que é por isso que esses canais de comunicação estão dando certo agora. Eu finalmente me encontrei, eu entendi por que a minha vida profissional não ia para frente. Nesse sonho que eu tive com a minha cigana, ela inclusive falou para mim: quando algo na nossa vida começa a dar muito errado, você pode ter certeza que é a espiritualidade tentando trazer a gente de volta para o caminho certo. E faz total sentido. Eu sinto que agora eu tô no caminho certo. Aliás, se você for ver, eu nunca saí dele, mas agora eu tô andando do jeito que tem que andar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história com as cartas. É uma história longa, eu tentei resumir também para não ficar um podcast, mas espero que tenha dado pra gente se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Me deixa aqui nos comentários como que foi o seu interesse, como que você conheceu o tarô pela primeira vez e sentiu vontade de acompanhar um canal no YouTube ou de fazer uma consulta particular. Me conta como que, de certa forma, direta ou indiretamente, o tarô ou as cartas entraram na sua vida. Eu vou querer saber também, conhecer um pouquinho de vocês também. Tá bom? Então é isso, deixa um like no vídeo se vocês gostaram. Me sigam lá no Instagram, aqui no YouTube. Vamos ficar mais próximo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!